Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, para a nossa leitura hoje. Hoje nós vamos ler Provérbios 6. Então, hoje é dia 6/7/2022. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. E nesses 31 capítulos, é um capítulo por dia. Então, nós vamos ler o dia 6, que fala assim. Ele tem 4 tópicos, né? Advertência contra o serviço de fiador, advertência contra a preguiça, advertência contra a maldade e advertência contra a mulher adulta. Mas vamos lá. No versículo, Provérbios 6:1 fala assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e te emprestaste ao estranho, e estás enredado com o que diz os teus lábios, então a gente tem que ter muito cuidado com a pessoa que a gente vai ser fiador, né? Porque é muito sério isso. Aí, estás preso com a tua palavra, né? Então, se você fez um compromisso com a tua palavra, então, você está preso com aquela palavra. Então, eu sou livre do que guardo e escravo do que falo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Então, tem isso. A gente é livre do que a gente guarda. O que a gente guarda está dentro do nosso coração, ninguém tira. Mas somos escravos do que a gente falamos. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Meu cabelo hoje tá meio doidão. Agora, pois, fazer isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Aqui, Salomão fala que é contra ser fiador de outra pessoa. Deixa a segurança de lado, muitas vezes mencionado em Provérbios. São usadas expressões fortes para encorajar a libertação do fiador. Sugere que é melhor ser necessário humilhar-te para garantir a libertação de um compromisso. Aconselho então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai ser fiador, né? Então, ele aqui em Provérbios 6:1 fala, né, da advertência de se tornar fiador de uma pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Carro de som, de propaganda. Aí vamos lá, aqui ó, advertência contra a preguiça. Outra advertência que ele fala, né? Vai-te com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão, na saga, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um estranho armado. Então aqui ele fala sobre a preguiça. A gente tem que ter cuidados também, né? Nem dormir demais e nem assim ter... Em Provérbios ele fala muito sobre isso, sobre a procrastinação.
a falta de iniciativa são condenadas à advertência. Então a gente tem que ter cuidado com isso aqui. Ele está falando de advertência, assim, a procrastinação, né? Muitas vezes a gente procrastina, às vezes a gente fica com preguiça de fazer caminhada, às vezes a gente fica com preguiça de empreender alguma coisa, de fazer alguma coisa, às vezes a gente tem preguiça de fazer algo para nós mesmos, a gente fica com preguiça, né? Muitas vezes tem muita gente assim que fala assim que não consegue se alimentar direito porque tem preguiça de fazer o seu próprio lanche. Aí o que? Comer uma comida mais fácil, né? Vai lá, come pão, né? É mais fácil do que você fazer o quê? Fazer uma tapioca, fazer uma omelete. Então, é mais difícil você pegar, ir lá fazer do que você comer o pão. O pão tá ali e aí você... Porque sempre quando eu vou no nutricionista, sempre os nutricionistas tiram da gente, principalmente o pão, né? O pão, ele tem muita massa, então ele sempre tira alguma coisa e pede, sempre tem comigo assim, descascar mais e desembalar menos. Muitas vezes a pessoa tem preguiça de descascar a abobrinha, tem preguiça, então é mais fácil você fazer um arroz, uma carne do que fazer uma verdura. Bom dia, Natália. Então, aqui ele faz uma advertência contra o preguiçoso. Muitas vezes a gente tem preguiça de fazer caminhada, né? Que é algo que é para nós mesmos. Então, assim, a gente, isso é um projeto mesmo. A gente, às vezes, entre o medo, a preguiça de entrar em um novo projeto, em algo novo na nossa vida. Isso aí já se torna uma preguiça, né? Às vezes você tem até capacidade de romper, de crescer naquilo que você tem, mas aí tudo coloca um empecilho. Então, isso significa a procrastinação. A gente procrastina muito. Então, ele aqui nesse provérbio 6, dos 6 a 11, ele fala sobre essa advertência, para a gente ter muito cuidado com a preguiça. Não podemos permitir que a preguiça nos domine. A pessoa que ama a preguiça é improdutividade, é falta de conhecimento e de um futuro vazio. Muitas vezes a preguiça é isso, uma falta de conhecimento e um futuro vazio. Muitas vezes o seu futuro vai ser vazio. Por quê? Porque você não... Preguiça de ler um livro, preguiça de ler um documentário. Então, tudo isso é viciante, né? Os preguiçosos são viciados em fazer, mas não querem ter um menor trabalho. Eles querem fazer, mas não querem o trabalho. O sábio diz, os sábios aconselham olhar para as formigas e observar a vida delas. As formigas, ela não tem preguiça. Ela trabalha durante o verão para tem um livro muito interessante que eu vou até ler ele, Vai com a Formiga. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Isso é uma advertência que Salomão fala sobre a preguiça. Apesar da formiga ser pequena, ela é pequena, mas ela carrega 10 vezes o seu peso, superior ao seu peso da sua tarefa. Então, ela é pequena, mas ela carrega 10 vezes mais o seu valor, porque ela tem um compromisso, um propósito naquilo ali, no que ela quer. E muitas vezes nos deixa abater muita preguiça, muita procrastinação. É isso, é a preguiça que nós temos de romper, de crescer, de buscar em Deus. A gente tem preguiça de ler a palavra, a gente tem preguiça, nossa, tanto se eu for
colocar os adjetivos, é tanta coisa, mas a gente não pode, a gente, na hora que vem essa preguiça na gente, fala assim, sai preguiça e correr lá e fazer o que você tem que fazer. A gente não pode procrastinar. Então, ele fala que a advertência é muito séria, essa advertência. Eu vou até ler de novo, ó. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Então, que ele está dando essa advertência. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. Mas mesmo assim, ela está, correndo atrás do seu propósito, do que ela quer. No estio, ela prepara o seu pão. Na cega, ajunta seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantará do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza. Pobreza, aqui fala sobre improdutividade. Pobreza, fala não é você ser pobre, mas é sobre improdutividade, sobre o que você não está fazendo. Aqui a improdutividade quer dizer que a preguiça, quando você está com preguiça, você não produz nada, né? Pode ser algo que você deseja, algo que você quer. Então, aqui fala sobre isso. Não é sobre pobreza de dinheiro, mas de improdutividade, né? Então, assim, essa aqui é uma das advertências. A outra advertência que nós temos é sobre a maldade. Esse aqui é muito... Aqui, ó. A preguiça é mencionada inúmeras vezes em Provérbios. Sua procrastinação, a falta de iniciativa são condenadas com conveniências. A insensatez dele é evidente em sua falta de previsão para o futuro. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Ele prefere, ao contrário, ficar na cama enquanto espera sem nada fazer. As oportunidades se vão de repente. A pobreza e a necessidade o esmaga. Então, eu vou ler em Provérbios 26, 13, falar sobre isso. Quer ver? Fala assim, ó. Diz o preguiçoso, um leão está a caminho, um leão está nas ruas. 6, 9. Então ele fala assim, enquanto o preguiçoso fica lá esperando as coisas caírem do céu. Gente, não cai nada do céu. Só chuva. Só chuva. A gente tem que correr atrás do nosso propósito, né? Dos nossos objetivos. Do céu só cai chuva. Então, muitas vezes a gente fica em casa esperando acontecer. Vai acontecer isso. Minha vida vai se transformar. E não corre atrás do seu objetivo. Não, se você quer um emprego novo, você vai ter que estudar. Vai estudar. Se você quer dar palestra, você vai ter que estudar sobre aquela palestra. Então, se você quer empreender, você tem que aprender alguma coisa para você empreender. Então, assim, são muitos fatores. Então, enquanto espera sem nada, o preguiçoso fica esperando sem nada fazer. As oportunidades se vão e de repente passou aquela oportunidade que você tinha. Então vamos mudar a nossa mentalidade, sair da preguiça e buscar aquilo que Deus tem para nós. Aqui, ó. Agora vamos ler a advertência contra a maldade. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade,
todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. Ó, aqui fala, ó, 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos ativos fala olhos orgulhosos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Nossa, isso aqui é poderoso. Os olhos altivos fala olhos orgulhosos. Muitas vezes tem um coração muito orgulhoso, querendo ser melhor do que o outro, viver em contenda, viver em fofoca. Nossa, isso aí Deus abomina. Ó, 7 coisas o Senhor abomina. 7 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª o Senhor abomina. Quer dizer, a 7ª coisa que o Senhor abomina é semear contendas. Deus abomina a pessoa que semeia contendas. Não só o assassino e o adúltero, como também o que anda semeando contenda. Deus abomina quem anda semeando contenda. Nesses versículos, Deus está te dando uma advertência sobre isso, né? Não ter coração orgulhoso, não ter língua mentirosa, ou não ter mãos que derramam sangue inocente, não tramar coisas, coração que trama projeto iníquo contra a outra pessoa, projetos ruins, pés que apressa, né? Você ouve uma maldade aqui, você corre e apressa para falar dessa maldade. Deus abomina esse tipo de coisa. Testemunha falsa, né? Que profere mentira. Então você viu uma coisa aqui, joga outra ali e vira uma contenda danada entre irmãos. É interessante notar que nas 2 listas, coisa abominável ao Senhor, muitos mencionados são pecado de atitude. Então a gente tem que ter muito cuidado. O pecado de língua, perversidade na boca, língua mentirosa, falsa testemunha. Deus abomina esse tipo de coisa. O homem maligno, em palavras de atitude, sabe, diz que este será destruído de repente, sem que haja remédio para a sua ruína. Esse tipo de pessoa devemos evitar. Mais uma vez ele nos adverte a evitar esse tipo de pessoa. Então esse tipo de pessoa nós devemos passar bem longe dela, não chegar nem perto, né? Pessoas que levantam falso testemunho, pessoas que ficam com contenda, com intriga. Então, esses aqui, Deus abomina esse tipo de coisa. Então, vamos mudar esse repertório, né, da nossa vida. Os olhos ativos, né? São os olhos orgulhosos. Então a gente tem que ter eu vou ler lá em Mateus 22, que fala assim, ó, que, nossa, eu acho tremendo esse versículo. Aqui, ó, aí ele fala aqui, né, sobre a gente abominar, né, os olhos orgulhosos. Ó, Mateus 6:22 fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, os olhos bons,
todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem mal, todo o corpo estará em treva. Portanto, caso a luz que há em ti seja treva, que grande treva será. Então, a gente tem que ter nossos olhos, né? Nossos olhos bons, a nossa visão boa contra o nosso futuro, o nosso presente. Então, nós temos que ter olhos bons do Senhor. Aí fala que a língua é mentirosa, né? Vamos lá de novo, por Provérbios 6. Provérbios 6, voltando, olha, 7 que fala, né? O que a gente precisamos ter? Reverter essa língua mentirosa, né? Coração a ter, e nós mudamos esse paradigma que tá aqui, né? Ter amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio na nossa vida, né? Tirar tudo que é ruim disso aqui e colocar coisas boas em nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos. Então tá aqui, esse aqui a gente tem que ter muito cuidado, né? Essas 7 coisas. Então a gente pode mudar essas 7 coisas por coisas boas: paz, amor, fidelidade, sensatez, equilíbrio, né? Com os olhos bons, né? Coração pronto para ensinar, um coração que gera ambiente diferente. Então, reverter esse quadro aqui e trazer coisas novas para o nosso coração. Aí, vamos lá. Advertência contra a mulher adúltera. Agora, Provérbios 6, 20, que fala assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixa a instrução de tua mãe. Pai fala de disciplina. Mãe fala sobre educação. Ata-os perpetuamente no teu coração e pendura-o ao pescoço. Quando caminhar, isso te guiará. Quando deitar, te guardará. Quando acordar, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e instrução são luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida. Pois te guardarão da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobice no teu coração a sua formosura, nem te deixe prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem. Ou andará alguém sobre brasa, sem que se queime os seus pés. Assim será o que os seus pés, assim será o que te chega, a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreze o ladrão quando furta para saciar e tendo fome. Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os bens da sua casa. O que é adúltera com uma mulher está fora de si, somente quem arruína-se que pratica tal coisa. Achará açoite e infância, e o seu opróbrio nunca se pagará. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança.
não se acontentará com resgate, nem aceitará o presente, ainda que seja muito. Aqui, ó, 6, do 24 a 27, fala assim: seguir a justa sabedoria dos pais, prover proteção contra a mulher, quando a mulher é insensata. Identifica o coração e os olhos como agente do pecado. Permite que sua mente se torne obcecada por pensamento de luxúria e colocar-se propositalmente no caminho da tentação. O adúltero pode ser considerado um tipo de suicídio. A pessoa que cai em relação adulta, segundo a tolice, ao invés da sabedoria, certamente sofrerá as consequências do seu ato. Sua alma será destruída. Gente, como é sério, né? Então, assim, ele dá muita advertência contra o adultério, Salomão. Então, ele dá, você destrói toda a sua casa, toda a sua família. É uma consequência terrível do adultério. Uma consequência terrível. Aí ele fez assim, mais uma vez, ele nos adverte a mulher adulta, por mais que o princípio não enxerga, ela leva a destruição e a ruína. No capítulo 5 também, ele fala sobre isso, né? Sobre a advertência, sobre a gente guardar nosso coração, guardar nossa mente, sabe? De tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que não é de Deus. Então, aqui fica mais um capítulo de Provérbios, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Que todo mal saia, dissipa da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E que nós possamos ter um coração reto diante do Senhor. Que o nosso coração seja, sabe, por Ele guardado, livrado, nossa alma, nossos pensamentos, seja focado em Deus e nossa família, que cada dia que passa nós possamos ter isso em nosso coração, que a nossa família é o maior presente que Deus nos deu. Viu, Natália? Sua família é um presente de Deus que Deus te deu. Então, sim, fica essa mensagem sobre Provérbios 6, e que Deus nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tchau. E um bom dia para nós.